Beleza, Neri, não tem problema não. Vai ficar gravado. Quem quiser se manifestar, com certeza pode, fica à vontade. Então vamos lá. Sociedade civil e poder público. Primeiramente, bem-vindos a todo mundo aí que está pelo Facebook. Eu vou deixar, inclusive, marcado aqui no Facebook o link do nosso grupo lá no WhatsApp, que é o Fórum de Cultura de Santo André. Se você ainda não faz parte, seria legal você fazer, ou então abrir o seu próprio fórum na sua cidade, puxar esse movimento que é super importante. Encontrando o equilíbrio entre a sociedade civil e o poder público é o tema de hoje. Esse tema eu trouxe mais porque eu percebo que a gente fica ainda muito distante, né, do poder público, não porque a gente não consegue um cargo, não porque a gente não tem nenhum emprego na prefeitura, mas porque existe realmente uma separação na nossa cabeça, né, de que eles são os nossos inimigos e tudo mais. Até até pela história toda que a gente vem passando aí de repressão, de tentar calar a gente, né, a ditadura que foi um grande marco aí dentro da nossa história e até ficar reverberando, impedindo que a gente tome o poder, né, tome o poder que de fato é nosso. Então, eu vou deixar aqui também o grupo do WhatsApp, esse material ele vai estar lá nos fóruns de cultura. E aí a gente começa pelo cerceamento da participação cidadã. Né? Uma das formas de criarem essa diferença é o limite a gente entender o que está acontecendo, eles limitarem as informações. Essa, inclusive, é uma das formas mais antigas de guerra, né? Quem não tem informação não sabe do que tem que fazer e fica perdido. Então, quando a gente percebe que isso acontece, é porque a gente está perdendo o nosso poder. A gente precisa pegar esse poder de volta. Né? Não ir lá no Senado, fazer algazarra. Eu acho que isso daí acho que em último caso. Mas através do quê? Né? Desses encontros, desses estudos, fazendo debates, fazendo audiências. Então, esse diálogo, ele ajuda a gente a minimizar os conflitos entre nós mesmos e entre a sociedade civil. Quer dizer, entre nós mesmos e entre o poder público, né? Então, esse acredito que seja uma das táticas deles aí. Outra tática deles, para a gente não ter participação, é a exclusão dos processos decisórios. Então, quando a gente fica longe da política, muita gente pensa, ai, mas eu não gosto de política, essa coisa assim é muito chata, né? Muito burocrático. E acho que é isso que eles querem mesmo, né? Que a gente fique cada vez mais com preguiça de atuar. Eles colocam várias pedras, vários buracos no caminho para que a gente destrua nossas molas, nosso amortecimento. E aí nós ficamos cada vez mais distantes dessas decisões, né? Né, Silvia? Bem-vinda, Silvia. Estou fazendo aqui uma apresentação breve sobre como que a gente pode melhorar a participação aí, o nosso distanciamento entre a sociedade civil e o poder público. Outra barreira que eles colocam é as dificuldades de participação, como às vezes eles colocam reuniões em horários que a gente não pode participar, eles usam uma linguagem muito técnica, afastando ainda mais o nosso entendimento, e a falta de acessibilidade, porque se tivermos mais pessoas nesse movimento, se isso for um movimento público, né, aberto para todo mundo, isso vai aumentar a nossa participação e quem sabe a gente nem precise mais deles. Não sei se é essa a ideia, mas eu acho que esse é o medo deles também. E aí a gente traz aqui a desigualdade de acesso e representatividade, que também é uma das táticas aí que o poder público usa para que a gente fique fora das decisões, fora do movimento cultural, político. Então eles pegam os grupos marginalizados, né, como pessoas de baixa renda, pessoas com deficiência, para até dificultar. Eles não dão acesso a esses grupos, porque aí vai, por exemplo, a gente vai fazer uma reunião, tem que ir até o lugar para ir na reunião, ou então tem que ter uma internet boa para conseguir participar dessa reunião.
tem que ir na Câmara, tem que entender de leis, né? E isso quem tem acesso? Só o pessoal mais informado, mais elitizado, na maioria das vezes, né? Isso faz com que a nossa voz seja pouco ouvida, que aí com pouca gente participando, fica muito mais fácil para eles dizerem o que, que a gente não faz, o que, que a gente precisa fazer e aproveitam da nossa desinformação para que a gente não tenha essa representatividade mais ainda, né? E os impactos desproporcionais, que é isso causa uma desigualdade tão grande que os impactos eles são também enormes. Então a gente percebe pessoas que trabalham no poder público tendo muita informação, muita acessibilidade, muito acesso a pessoas, a coisas, a leis, a informação. Isso acaba criando mais ainda conflito entre a gente, porque vai deixando a gente mais inseguro e às vezes brigando entre a gente mesmo, entre nós mesmos. Outra coisa que afasta, né, o nosso poder da, da cultura, né, da representatividade, é a corrupção e a má administração. Então a gente vê aí muita coisa, né? Desvio de verba, que é quando eles pegam o nosso dinheiro, que é para destinar para alguma coisa, para desenvolver a saúde, a educação, a cultura, eles pegam e vão fazendo ali alguns trâmites escondidos. Por quê? Porque a gente não tem acesso, né? Quem que tem acesso às contas do governo? Deveria ser uma coisa aberta para todo mundo, afinal de contas é o dinheiro de todo mundo que está ali. Mas não, eles se aproveitam dessa nossa não vontade de participar, dessa nossa falta de representatividade, de falta de organização, para fazer esses desvios de verba. Outra coisa que acontece é a precarização dos serviços. E aí vem também, né, aquela coisa, todo mundo só vê os políticos fazendo as coisas só no ano de eleição, né? E essa precarização do serviço, eu acho que é como se fosse uma fase da lua, assim, sabe? Quando vem eleição é lua cheia, tudo acontece. Quando não vem eleição é lua minguante, lua, sabe, nova, crescente. E aí esses serviços eles ficam de canto. Eles só lembram desses serviços quando estão em época de eleição para fazer palanque político, né? Como a gente vê aí com os PCDs, com os autistas, com acessibilidade, se aproveitam muito até dessas tragédias aí do Rio Grande do Sul para fazer politicagem, né? E é para ser assim de propósito, porque senão o que, que eles vão fazer, né? O próximo não vai ter o que reclamar, a próxima eleição não vai ter o que ser feito, e aí não vão precisar mais deles. Outra coisa é a impunidade. A falta de responsabilização. Poxa, gente, todo mundo sabe das leis, todo mundo sabe dos direitos humanos, direitos civis e tudo mais, né? A maioria das pessoas não sabe, mas é meio que um senso comum, assim, que precisa estar batidinho na nossa cabeça. E aí isso faz eles aproveitarem dessa falta de informação para ficar impune. Então, as leis não funcionam, então eles têm algum acesso maior a leis e se aproveitam de brechas para conseguir ficar impune desse modo todo. Ah, que a gestão anterior não fez, mas agora nós vamos fazer porque pegamos recentemente a prefeitura. É sempre o que a gente escuta, né? E os impactos na qualidade de vida. Os efeitos da corrupção e da má administração pública se refletem diretamente na qualidade de vida da gente. E aí a gente também fica com saúde mental lá embaixo, com equilíbrio emocional lá embaixo, sabe, com qualidade de vida ao ponto de que nem brigar mais a gente pode conseguir, né? Não temos nem mais força para pleitear o que deveríamos estar pleiteando, conversar, debater sobre os assuntos principais, né? As pautas que a gente deveria discutir. E aí tem a falta de transparência e prestação de contas. Ai, 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 essa daqui é a parte que eu pego mais, né? Vocês podem ver lá no grupo que eu falo bastante da transparência, da publicização dos movimentos. Então, essa também é uma das dificuldades que a gente vem encontrando, porque quando falta informação, fica difícil entender de fato o que levou àquela decisão. Né? Então, eles se aproveitam disso para falar: não, mas isso daí aconteceu por causa daquilo. Se você não estava antenado, o problema é seu. Né? Então, essa fiscalização ela não deveria ser tão difícil de acontecer, deveria ser uma coisa fácil, né? Que se tivesse ali fácil acesso. Olha, não, todo mundo está vendo que é assim, não tem dúvidas, né? Deveria ser transparente, claro, objetivo. Barreiras à fiscalização. Então, a gente tem aqui a burocracia, né? Que isso também
é difícil, né? Você vai participar de um edital, você tem que mandar milhões de documentos, tem que fazer impressão, tem que ficar atento às características daquele documento e tudo mais que você precisa fazer, e às vezes não está numa linguagem fácil de entender, e faz então a gente não saber o que deve ser pesquisado, não saber o que deve ser discutido, e fica então difícil de fiscalizar o que está sendo feito, né? E também não conseguimos responsabilizar eles por isso. E a ausência na prestação de contas, né, que é a de não divulgação. Essa questão da ausência de prestação de contas eu acho muito interessante a gente lembrar que todo o dinheiro que recebem nos cofres públicos para que venha destinado, eles ficam rendendo lá, parados. Assim como quando eles passam para a gente, o dinheiro também fica rendendo. Então, como que a gente vai saber se esse dinheiro foi bem utilizado? Não dá para saber. Hoje eu não vi alguém falar sobre isso. Eu já vi alguém falar sobre isso, mas não foi para frente, né? Porque é uma coisa que parece muito distante, né? Então essa prestação de contas, ela já é, essa ausência, ela já é de propósito para que a gente fala, não, eles estão fazendo o que eles podem fazer, eles estão fazendo o melhor que eles podem. E isso a gente fica na boa fé, acreditando que está tudo sendo feito na melhor das situações, na melhor das hipóteses, né? A gente paga imposto para isso, é como se a gente pagasse uma babá para cuidar do nosso filho e falar que ele está bem assistindo TV o dia inteiro. Temos aqui, então, conflitos de interesses e prioridades. Ai, ai, ai. Hoje foi comentado lá no grupo também de que num grupo muito grande sempre vai existir conflitos de interesse e prioridades, né? Mas eu acredito que prioridade, ela tem aí que a gente fazer um exercício para ver o que de fato é prioridade e o que não, né? Tem que pensar de uma forma transversal. Então, o desalinhamento entre as demandas da sociedade e as ações do governo. Quando o poder público não leva em consideração as necessidades da sociedade civil, isso acaba prejudicando, porque falta do diálogo e compreensão de todo mundo. As políticas públicas elas não estão alinhadas com as demandas que a gente traz, e aí rola divergência de valores e objetivos do governo e da comunidade. Essa também é uma coisa muito importante que eu falei hoje lá no grupo sobre a importância do regimento interno. Eu acho que esse é uma das maiores prioridades que eu acredito que nós temos hoje, além de todas, né? Mas colocando, porque sem um regimento interno, sem alguma coisa para a gente falar assim, não, mas ó, tem isso que está norteando isso e a gente tem como saber o que fazer, entendeu? Para não ter essas divergências e está tudo muito claro. E as discussões que chegaram, que levaram a encontrar isso, também tem que estar muito claro como que a gente chegou a isso, né? A influência de interesses particulares na decisão pública, né? E aí a gente vem o favoritismo, aquela coisa de, quem está no governo é que tem as decisões, que manda, isso daí é só porque o prefeito quer, sabe? É uma coisa mais pessoalizada e não deve ser assim. Então esses interesses privados, ou até mesmo de empresas, eles não podem ser maiores do que as necessidades de uma sociedade inteira, né? De uma civilização inteira. E isso gera uma desconfiança muito grande entre o poder público e a sociedade civil, porque isso gera lobby de grupos empresariais e políticos, né? Para quem não sabe o que é lobby, é como se fosse um incentivo maior ali, com conversas secretas, com motivos escusos para fazer as coisas, sabe? Que as pessoas não estão expondo, na verdade, as intenções delas, e aí acabam fazendo lobby, né? Fazendo é uma ação ruim, é uma ação negativa. Na verdade, o lobby ele é visto como uma ação negativa, mas existe o lobby positivo na minha visão, tá? Que aí é você conhecer melhor o que você está fazendo, encontrar parceiros, e a gente pode conversar mais para o fim da reunião, que eu vou trazer outras coisas. Tem favorecimento de determinados setores da sociedade, que a gente vai falar, por exemplo, como aconteceu lá com o nosso pessoal em Diadema, né, os nossos parceiros de Diadema que estavam fazendo uma reunião hoje, sobre essa discussão deles usarem 400 mil reais para comprar um piano desse dinheiro da Aldir Blanc. Né? Não sei se vocês acompanharam lá o vídeo que eu publiquei, mas essa era uma discussão que eles estavam fazendo, e aí eles perceberam que isso não contemplava eles, né? E eles estavam querendo manter, não, porque a orquestra, porque isso, porque aquilo, mas por que agora que, né, vamos fazer isso, que a gente está esperando um recurso para fomentar, para ajudar a nossa participação cultural, vocês querem investir em coisas físicas, em equipamentos que deveriam estar investindo com o dinheiro todo público que está rendendo aí nos cofres de vocês.
favorecimento de falta de equilíbrio entre interesses públicos e privados. E aqui também a gente vai falar sobre as panelinhas, né, que vai juntar aí o que é interesse de uma sociedade civil, o que é interesse de uma entidade pública e de um interesse de empresas privadas. E aí vira um Pai, Filho e Espírito Santo que, se não encontrar uma sinergia boa aí, não vai rolar o sacramento. E aqui a gente chega em como podemos fortalecer a sociedade civil, né? Leis e regulamentos, né? A gente entender sobre legislação é uma das coisas que ajudam a gente, né? Então, para a gente começar a ter uma base sobre tudo isso que a gente está precisando entender de lei, das regulamentações, de coisas mais básicas, né? De até direito civil, direitos humanos e tudo mais, é importante para a gente começar a fiscalizar e cobrar o que de fato tem que ser feito, né? Eles estão negligenciando. É como o Código de Defesa do Consumidor, vamos dizer assim, né? Só que aí tem para ações públicas e civis. Processos decisórios, né? Então, a gente precisa entender como que funciona, porque aí às vezes eu penso assim, mas por que precisa de tanta coisa, burocracia, discussão, sendo que é uma coisa tão óbvia na minha cabeça, né? Então, a gente entender esses mecanismos pode ajudar que essas participações sejam mais efetivas, né? Para que a sociedade civil consiga influenciar melhor as decisões. Obviamente que todos os processos decisórios, as ações, elas têm uma regulamentação também, e às vezes a gente não sabe. Então, comemos sapo, né? Como diz uma amiga minha. A gente vive comendo sapo, engolindo sapo aí, por causa dos nossos pleitos, que às vezes ficam só na falação e não sai disso, né? E a mobilização e articulação, que aí a gente precisa organizar realmente essa mobilização, porque não adianta, depois que a gente entendeu como funciona, precisamos agir. Nós somos agentes culturais, né, vamos dizer assim, somos agentes indivíduos. Então, isso ajuda a gente a fortalecer essa sociedade civil perante o poder público. E o controle social, Neri, o Neri sempre fala do controle social, que é a gente entender como compreender esses instrumentos, né, monitorando as ações e participando de watchdog da sociedade civil. Daqui foi uma tradução aqui que eu não entendi também, mas devia ter visto isso antes, desculpem. Mas eu acredito que seja um caçador, sabe? Seja um, um procurador da sociedade civil, né? E amplia o papel dessa procuração, dessa ação de cada indivíduo para procurar coisas que beneficiem a sociedade civil, né? Ok? E aí, construindo parcerias efetivas. Como que a gente pode construir essas parcerias? Então, a gente tem aqui a cooperação institucional. Eu acredito que o Ministério Público, o MINC, Prefeitura, instituições privadas também têm a ver com essa cooperação institucional, tá? Então, tendo essa colaboração, isso tudo estabelecido, né, feito esse caminho de desenvolvimento, a gente consegue, então, que role essa cooperação institucional. Então, juntar aí com o setor privado, juntar com o setor público, a sociedade civil, para gerar essa sinergia de ações. Lógico, a minha visão é uma visão toda integrativa, né? Porque tem a rede integrativa justamente porque a minha visão é mais holística das coisas. Então, eu sempre trago essa união, apesar de algumas pessoas não crerem que seja interessante que a participação exista, até porque já fomos muito rechaçados, já fomos muito boicotados, porque, né, eles se aproveitam de informações também da gente para fazer um movimento contra. Isso é totalmente compreensível. Só que quando a gente cria uma estrutura de base, é capaz que a gente consiga, então, unir esses esforços e criar essa sinergia, né? Então, que role essa complementariedade para que a resolução de conflitos exista. Afinal de contas, eles dizem que estão aí para a gente, né? Então, vamos ver até que ponto. E os benefícios mútuos é quando a sociedade civil e o poder público, a gente trabalha em parceria, todo mundo junto, alinhamos as nossas necessidades e tudo que a gente precisa é mais efetivo. Fica aqui o convite para vocês participarem do grupo do WhatsApp da sociedade civil, você que está vendo esse conteúdo pelo Facebook, pelo YouTube.
e também saber mais sobre a rede integrativa, conhecer mais as nossas soluções, vir como um especialista aqui criar conteúdo com a gente, fazer um podcast, um infoproduto. E fiquem à vontade para fazer seus comentários aqui no vídeo e vamos construir uma sociedade mais participativa, mais equânime, para que a gente consiga evoluir essa cultura e todo mundo tirar uma foto bonita, feliz, sendo um trabalhador da cultura. Muito obrigado pela participação de todo mundo. E eu acredito que agora temos aqui algumas pessoas no grupo. Se vocês ficarem à vontade de continuar a transmissão lá no grupo do Facebook, na página do Facebook dos fóruns, tudo bem. Se não, é só me comunicar que eu paro essa transmissão. Júlio, Reco, vocês estão aí? Bom, eu acredito que seja isso, então. Muito obrigado.